E o presidente Lula, que lá em 2022 disse que queria voltar para afastar o extremismo, mas que era um mandato e depois vida que segue, e ele já começou a mudar o tom da prosa. Vamos acompanhar mais um trecho. 2026. 2026, a previsão é de que nós vamos ter uma disputa eleitoral tão acirrada quanto a de 2022. O que nos leva a imaginar que, ao contrário da sua campanha de reeleição anterior, uma nova vitória será muito mais difícil do que foi, por exemplo, em 2006, quando, aliás, tínhamos Geraldo Alckmin, né, do outro lado. O senhor estará com 81 anos. O senhor está disposto a mais essa disputa? Não 80, teme ali 80, encerrar uma 81, trajetória? não, 80, Milton. 80 Milton, anos? não me envelheço, mano. Eu estarei com 80 anos, estarei no auge da minha vida. Então o senhor está disposto a disputar mais uma eleição, mesmo sabendo que o risco é muito maior? Veja, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu, primeiro, não quero discutir reeleição e eleição em 2026, porque eu tenho apenas 1 ano e 7 meses de mandato. Eu quero cumprir aquilo que eu prometi ao povo brasileiro. Quando chegar o momento de discutir, tem muita gente boa para ser candidato, eu não preciso ser candidato. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Se for necessário ser candidato, para evitar que os trogloditas que governarem esse país voltem a governar, pode ficar certo que os meus 80 anos virará em 40 e eu poderei ser candidato. Mas não é a primeira hipótese. Nós vamos ter que pensar muito. Eu sei que eu vou estar com 80 anos, eu tenho que medir qual é meu estado de saúde, qual é a minha resistência física, porque eu quero ter responsabilidade com o Brasil. Mas não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista. Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um negacionista, como nós já tivemos. Este país precisa de muita verdade para se transformar o país maravilhoso que nós temos que construir. Bom, vocês ouviram aí, né? Tinha uma palavrinha-chave, que era não, né? Ele poderia ter dito não, tô fora. Claro que ele não ia dizer isso, né? Com todas as letras, mas ele poderia dar a entender que quer abrir espaço para novos líderes, novas figuras, citar nomes, possíveis substitutos, etc. e tal. Mas aí ele diz que não vai permitir que os trogloditas que governaram o país voltem a administrar o Brasil. E que se ele sentir que isso pode acontecer, ele tá aí, embora esta não seja a primeira opção. É lembrar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, imagino que ele esteja se referindo ao Bolsonaro, né? Porque antes dele foi o Temer, depois a Dilma, depois o próprio Lula, depois o Fernando Henrique, então... Ou ele tá falando do Temer ou do Bolsonaro, cá entre nós. Você acha que ele chamou o Bolsonaro de troglodita? Parece. É isso que você tá dizendo? Parece. O Bolsonaro tá inelegível. Por enquanto, né? Por enquanto tá inelegível. Em 2026 ele tá inelegível. É o que parece, pelo menos, né? Embora há também todo um rumor de uma costura tentando Porque não é livrá-lo qualquer disso. adversário que é troglodita, né? Também não dá pra entrar nessa, né? É verdade. Embora o PT tenha chamado o Alckmin de fascista, quando ele era governador de São Paulo, né? Inclusive o Milton lembrou aí a disputa de 2006, que não foi tão fácil quanto imaginava, não, viu? O Lula vinha do mensalão, né? Muito popular, mas com mensalão em 2005. 2006, No primeiro turno, especialmente, a eleição foi bem renhida. Depois do segundo turno, ele conseguiu... Mas foi o debate mais violento que eu já assisti na minha vida, mais do que Lula-Bolsonaro, aquele Lula-Alckmin, o da Band. Da no Band? segundo turno. Eu achei o da Band mais violento. E eu me lembro, já contei essa história aqui, quando terminou o debate, veja como a nossa percepção é enviesada, né? A plateia dentro do estúdio, político, convidado da Band, convidado dos candidatos, né? E o Alckmin entrou, parecia que ele tinha tomado 18 Yakults, igual você fez aquela vez, sabe? Sim, ele entrou, cara, assim, ensandecido. 2 pés no peito, sabe? do Lula. Exatamente, cara, ficou todo mundo assim, porque, né? Porra, tá vendo, né? Aconteceu qual? Até entender o que estava acontecendo, né? E ele tal, e porrada, e dedo, e aponta, e faz, e não sei o quê. E a plateia lá dentro, e parecia gol, sabe assim? Aí terminou o debate, os tucanos inteiros, aplaudindo o Alckmin. Sensacional, que coisa maravilhosa. Aí começa a marqueteira a fazer pesquisa. E aí já começou um zum. Não sei, parece que o eleitor... E no final das contas, o eleitor rejeitou aquele Alckmin.
Olha que coisa maluca. Sem contar que o Olhar Enviesado sempre me lembra um clássico. No Sul, na escola de comunicação, quando eu fazia jornalismo, eles mostravam aquele debate clássico do Brizola com o Maluf, do filhote de ditadura. Filhote da ditadura. Como um grande momento de oratória de Brizola. Sim. Quando eu chego a São Paulo, a leitura aqui não era essa. Não era essa. Então, a gente É que São Paulo foi um terreno sempre muito difícil. Em 89, se não fosse São Paulo, o Brizola teria ido para o segundo turno contra o Collor. Em São Paulo, o Brizola teve votação de vereador. São Paulo sempre rejeitou o Brizola. Mas assim, sobre Lula, né? Primeiro que essa fala dele, para mim, depois eu quero ouvir-te sobre isso, eu acredito plenamente no fato de que ele já sabe que é ele o candidato. Já? Assim? Você já tá anunciando isso? Ele já sabe que é ele o candidato, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque a tal frente ampla se mostrou uma grande farsa no dia seguinte, à eleição de Lula, né? Nunca foi ampla coisa nenhuma. E a gente vê isso na composição, nas falas do dia a dia. A participação do Alckmin no governo. A participação do Alckmin, da Simone Tebet no governo. O próprio Haddad, que está ficando ali, a Deus dará. E porque nós temos no Brasil realmente uma situação que é mais ou menos o que aconteceu com os democratas nos Estados Unidos, que achavam que a Kamala ia engrenar, não engrenou, ficaram sem uma figura, vai John Biden mesmo ali já meio, né? Meio assim. Quase indo mesmo. Que vai ser o Lula, quase né? indo embora. Quase indo de arrasta pra cima, né? Então, assim, e o Lula vai estar dessa daí, né? Com 80 anos, já falando muita coisa que não deveria, já, né? Com aquelas coisas que começam a acontecer com a idade, que você fala coisas meio equivocadas, né? Hoje, por exemplo, com o Banco Central, ele Aliás, fala tanta M. Isso vai ser usado pela oposição. Né? O Lula tá ficando velho. Exato. Mas, enfim, eu não acredito nessa dele de se não houver alternativa. Assim, até porque o Lula tá tão preocupado com a biografia dele, de ser um Mandela da América Latina, que para mim parece que vai ser, né? Assim, o grande coroar dele seria uma reeleição em 2026. Mas você acreditou? Você acreditou? Eu estava comentando aqui, durante a exibição do vídeo, que eu realmente acredito que não seja a primeira opção do Lula se candidatar para a reeleição. Por que eu acredito nisso? Porque eu acho que primeiro que é muito cedo, acho que 1 ano e 7 meses para avaliar que o governo já se definiu pelo seu candidato, que o Haddad vai estar inviável em 2026. Eu acho cedo ainda. Acho que esse aqui é o ano mais difícil do governo. Acho que é um ano importantíssimo, com decisões aí fundamentais que vão definir o futuro do governo, do Lula, do Brasil, porque a gente vai ter a escolha do novo presidente da Câmara é crucial, e a escolha do novo presidente do Banco Central, que acho que é um assunto que a gente deve comentar daqui a pouco, falar do Campos Neto. São 2 figuras que, quando entrarem no jogo, se entrarem figuras que joguem mais a favor do governo Lula, eu acho que o cenário pode melhorar muito, pode mudar muito a partir do ano que vem, e o Lula chegar em 2026 em condições mais tranquilas, o que significa que ele pode escolher ser candidato novamente, mas ele também pode, de repente, pensar, peraí, já estou com 80 anos, fiz 4 bons anos aqui, estou entregando o Brasil bem em 2026, Haddad, vai que a bola é sua. É possível. E aí a pesquisa mostra que ele perderia para o candidato bolsonarista. Então, eu ia terminar com isso. As pesquisas vão definir. Como eu disse, é muito cedo ainda. Até 2026 tem muita coisa para acontecer. Imagina, tem metade desse ano, tem o ano que vem inteiro. Tem essas 2 escolhas aí que precisam ser apresentadas para o futuro do país. Quem é que vai estar no lugar do Lira a partir do ano que vem? Quem é que vai estar no lugar do Campos Neto? Também é no final desse ano, né? Final desse ano o Campos Neto sai. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. E o Lula, se ele conseguir, como disse a Ellen, deixar o seu legado, salvar a sua biografia em um mandato, eu acho que ele vai optar por... Deixa eu curtir 4 anos agora, os meus anos restantes com a Janja, vou viajar, vou passear e... Não sei se estou sendo muito ingênuo, não, mas ser, eu acho que é possível. Acho que é possível. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.